Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, que a paz do Senhor seja contigo, você que está aí acessando esse culto, você que está aí do outro lado, na sua casa, dedicando esse tempo para louvar, adorar o Senhor e para ser edificado, para ser edificada pela palavra de Deus. Sabe que esse final de semana nós celebramos a Páscoa e eu queria dizer que todo dia podemos e devemos celebrar, todo dia, porque o Senhor vive, porque Ele reina, porque Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu para o adorarmos, para o servirmos. Ele nos escolheu, Ele fez o sacrifício, Ele cumpriu o plano do Pai e Ele foi até o fim por amor a nós. Louvado seja o Senhor, engrandecido, exaltado seja o Senhor, o Rei da Glória, Jesus, Ele vive, Ele reina. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi até o fim, porque o Senhor foi até o fim e entregou a sua vida no nosso lugar, por amor a nós. E hoje nós podemos estar aqui, exaltando o seu nome, celebrando a ti, Senhor, aquele que vive, Jesus, aquele que tem o nome acima de todo nome, o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração nessa hora, e que o seu nome seja sempre exaltado e proclamado pelos quatro cantos dessa terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, Ele vive. Vamos exaltar o nome do Senhor? Vamos lá? Então vamos que vamos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive,
nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Ele vive, Jesus vive e reina. Aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. De amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sim, Senhor, eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir
derramar, dizer que te amo e derramar, dizer te preciso e derramar. Te preciso me derramar, dizer que sou, dizer que és formoso, sim, Senhor. Estamos aqui sim, Jesus, para dizer que te amamos, que somos gratos, dizer que precisamos de ti, Jesus, dizer que tu és formoso, Senhor. Queremos sim nos derramar na tua presença, Senhor. Queremos sim exaltar o teu santo nome. Declarar a tua grandeza, Senhor, as tuas maravilhas. Queremos reconhecer e entregar, reconhecer a nossa dependência de ti, Senhor, e entregar as nossas vidas nas tuas mãos, todas as coisas, Senhor, porque se não for assim, o que será de nós, Jesus? O que será de nós, Senhor? Obrigado, porque a tua promessa é de que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós temos crido, Senhor, na tua palavra. Nós temos crido nas tuas promessas, Senhor. Nós temos crido e confiado na tua fidelidade. E é por isso que estamos aqui. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. E agora eu te peço, fala conosco nessa hora. Toma o teu servo, Senhor. Toma o teu servo, Senhor. Toma o teu servo e usa como instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor. Usa o teu servo, Senhor. E que não saia nada dele, que seja dele mesmo, mas que da boca dele saiam apenas as tuas virtudes, as tuas maravilhas, Senhor. Que nós sejamos edificados nessa hora. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Então fala conosco. Fala conosco. E cumpra a tua vontade nas nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Em teu nome que eu declaro, que eu peço e agradeço. Nome que é acima de todo nome. Jesus. 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 Diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor e que não há outro. E eu declaro agora, nós declaramos nessa hora, tu és o Senhor e não há outro além de ti, Senhor. Não há outro. Não há outro além de ti, Jesus. Nós te amamos, Senhor.
possam ter experimentado da presença do Senhor, como eu estou podendo desfrutar aqui nessa hora. Que cada um de vocês possa ter sido visitado pelo Espírito Santo. Que cada um de vocês possa estar sendo visitado pelo Espírito Santo nessa hora. Que você realmente possa se derramar na presença dEle. E dizer palavras de adoração, e dizer palavras de amor, palavras de adoração, porque Ele é digno. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos à palavra do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau. Querido Deus, muito obrigado, porque podemos estar reunidos como igreja, dessa forma estranha para mim, onde estou em frente a uma câmera e nem tenho irmãos assistindo por trás dela, mas eu sei que à noite haverá. Então eu me dirijo aos que estão comigo aqui nesta sala e me dirijo também àqueles que estão em todos os lugares, e mais aqueles que vão, por causa da repercussão dessas palavras, vão ouvir a gravação depois. E por eles todos eu intercedo, Senhor, para que o Espírito Santo nos inunde, desde agora à tarde, até eles à noite, a todos nós, para que toda a tua mensagem, todo o poder do teu Espírito seja transmitido nessa palavra, e que a igreja possa ter um grande proveito dela, em todos os seus escalões, em todos os seus níveis, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, e que lá fora essa palavra repercuta através dos crentes para ganhar pessoas para o Senhor. É desta forma, Senhor, que eu abro esse lugar, mas com temor e com tremor. Eu me sinto totalmente incapaz de transmitir essa palavra, mas eu creio que se o Espírito Santo me tomar como me tomou em casa, as coisas vão acontecer e o Senhor vai cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, eu já disse na oração, repito, se eu já achava difícil fazer a pregação no culto, agora muito mais. Gravar uma pregação, eu não sei se eu já fiz antes, mas eu não me sinto adequado para isso. E eu escrevi tudo o que eu não quero perder nada, mas eu quero falar além do que escrevi. Escrevi bastante. Espero não passar dos 45 minutos, porque se me entregarem a palavra às 8h15, eu devo terminar às 9h. Então, vamos lá. Eu comecei falando com o Senhor. Escrevi aqui, que palavra, Senhor, seria própria para dias como o de hoje? Eu perguntei isso ao Senhor de manhã cedinho quando acordei. Ou talvez tenha perguntado antes de dormir. Dias como os de hoje, dias de calamidade, nós caminhamos de uma maneira que nós não sabemos o futuro. O futuro é totalmente incerto. Ninguém pode dizer que daqui a um mês, dias ou semanas ou anos, alguma vez nós vamos poder operar como operávamos antes, em qualquer área da vida. Os dias são bem diferentes, mas a igreja é a tua mesma igreja. Acordei com essa palavra em minha mente e eu não saía dela. Eu coloquei aqui entre aspas, é como se o Senhor estivesse me falando. Eu tenho, e aqui coloquei o verbo em duas outras formas, eu abro, eu crio um caminho no deserto. É isso que o Senhor estava me transmitindo. Porque nós nos sentimos num deserto, mas o Senhor garante que o Senhor tem um caminho, que o Senhor abre, e que o Senhor cria um caminho novo. De modo que eu vou ler Isaías 43 nas coisas que eu anotei. Eu vou pular alguns versículos. Então vou começar com o 15, e está escrito lá, Isaías 43. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida.
Agora vem uma palavra profética, e essa palavra profética tem sido muito usada, mesmo por mim, em muitas pregações. E aqui em Água da Rocha já usei, e outros usaram também em Água da Rocha. E ela começa no versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Hoje essa palavra profética ganhou uma nova força. Isaías, nesses capítulos 40 em diante, refere-se ao Messias. Tratava da sua vinda, o Cordeiro de Deus, mas desde o verso 15, ele é chamado de vosso rei. Israel não chegou a conhecer ainda o Messias como seu rei. Esperavam o rei, mas não o reconheceram como rei. De modo que eu entendo que essa palavra é totalmente profética e se referia à restauração de Israel naquele tempo e se refere à restauração de todas as coisas no futuro. Tratava-se da vinda do Senhor e fala de uma restauração depois do cativeiro, naquele tempo. Mas os versículos 20 e 21 apontam para mais longe. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu tomo a liberdade de tomar para nós, nesse tempo, esta palavra. Nós somos um povo formado para Jesus Cristo, Senhor, para celebrar o louvor dele. Amém. E esta palavra profética falava também em tempos da glória futura, como o capítulo 66 de Isaías, que trata só disso. São tempos de preparação para recebermos o rei. As coisas nunca mais serão como antes, e por isso que ele fala: eis que faço coisa nova. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o seu evangelho não muda, mas a maneira dele lidar e a maneira dele usar o seu povo, certamente vai ter traços novos, aos quais nós temos que entender, receber a revelação e andar nela. Esta palavra é a mesma, ela é imutável, nós não vamos acrescentar nada a ela. Mas a maneira de lidar com a palavra, certamente o Senhor vai dar a direção ponto por ponto. É isso que eu estou entendendo, por isso que eu estou falando como profeta aqui. A igreja continua? Sim, continua. Vai usar esse salão? Não vai? Não sei. Creio que vai. Mas, queridos, a estratégia é outra. E Jesus vai apontar caminhos novos, caminhos do deserto, porque a terra em que habitaremos será totalmente deserta nesse aspecto. Hoje, quando perguntei ao Senhor qual palavra seria própria para esses dias, ecoou em mim: eis que faço coisa nova. Fábio, o Senhor vai te dar coisas novas, sem esquecer as antigas. Mas ele fala: não fiquem lembrando das coisas antigas. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E eu preciso convidar vocês a abrirem, e abram mesmo, a palavra em Isaías 35, e lá o subtítulo fala da Sião futura. Portanto, a palavra também não apontava para Jerusalém do tempo dos romanos, mas a palavra estava apontando para Jerusalém recomposta, restaurada por Jesus. E lá no verso 3 nós lemos: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração. Quantos desalentados de coração nós temos hoje? Na própria igreja de Cristo. E novamente foi repetido, e tem sido repetido, e tem sido repetido, e tem sido repisado: sede fortes, não temais. E no verso 8 está escrito: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. E eu pulei para o 9, está escrito: os remidos andarão por ele.
Jesus Cristo tem um caminho novo para a sua igreja e os remidos vão andar por ele, mas precisam estar atentos à voz do Senhor. Em Zacarias 8 nós temos um capítulo que fala sobre a Sião restaurada. Novamente é um subtítulo, que não é original. Mas Zacarias é aquele que fala que ele porá os pés sobre o monte das oliveiras, e todos os que o virem vão chorar por ele, vão lamentar, por não terem reconhecido no tempo devido. Aquele que eles transpassaram será visto por eles. Está escrito no verso 21 de Zacarias 8, e os habitantes de uma cidade dirão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Eu estou antevendo tempos, queridos, em que a coisa vai ficar tão apertada, tão estreita, tão terrível, que as pessoas na rua vão perguntar para os crentes que estiverem transparecendo a pessoa de Jesus na sua face: o que está acontecendo? Nós precisamos do Senhor, nós precisamos suplicar o favor dele. Onde é que é? Talvez a igreja esteja proibida de se reunir, mas não importa, ela sempre subsistirá se reunindo. E nós poderemos levar pessoas. Amados, isso já está acontecendo nos dias de hoje. Sem contar mais detalhes, a Silvia esteve num lugar, alguém estava prestando serviços para ela, mas viu coisas na Silvia. E da boca desta pessoa saiu o desejo de conhecer a igreja. A Silvia não estava evangelizando, nem estava com 4 leis. É simplesmente a presença do crente ungido e andando no caminho que o Senhor propõe. E essas pessoas não vão resistir. E eu creio que muitos que estão me ouvindo já perderam a oportunidade de abordar pessoas que estão com a mesma curiosidade. Espero que você depois dê testemunho sobre isso. E continuando no verso 23, homens de todas as línguas das nações pegarão na orla da veste de um judeu. Aqui já está falando depois que a igreja foi arrebatada, mas poderão pegar na veste de crentes. E eles dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. A igreja tem que andar de tal forma nesses tempos que o incrédulo veja, que o ímpio veja, que Deus está conosco. E certamente não é desesperados pela situação, ou depressivos, ou raivosos. Não é dessa maneira que eles verão Cristo em nós. Mas nós devemos ter a postura que Cristo recomenda. E por isso estamos aqui falando. Eis o caminho novo que Jesus propõe hoje. O caminho é novo, mas é o mesmo de sempre. Hudson Taylor, que eu tenho aqui nesse livro, e que eu passei nos Skypes, e se alguém se arrepende e quer ver esses Skypes, eu tenho tudo catalogado do número 1 ao 61, e eu posso passar para quem quiser, de 5 em 5, porque ninguém aguenta de uma vez. Hudson Taylor experimentou essas coisas, querido, e eu estava lendo esses dias todos, e estava chorando em casa, porque ele experimentou nos anos 1800, século XIX. E eu tomei conhecimento disso, eu não tenho certeza, mas eu acho que tomei conhecimento depois que a Água da Rocha já estava andando desta forma. E no meio do ministério dele, ele tem um capítulo que se chama A Nova Vida. E essa nova vida começou para ele, quando ele compreendeu finalmente o texto que ele já tinha lido muitas vezes. Isaías 7, 37 a 39. Quem tem sede, vem a mim e beba. Desculpe. João 7, 37 e 39. Falei Mateus? Não, João 7, 37 a 39. Lembrei-me então de que o caminho que ele preparará é ele mesmo. Se Jesus diz que vai nos preparar um caminho no deserto, igreja, entenda, não é planificação, não é estratégia, não é programa, nós devemos ter tudo isso, devemos aperfeiçoar tudo isso.
Mas há um caminho que nós temos que percorrer, e é Ele mesmo. Falando destes tempos aos discípulos de João 14, ele nos diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus lhe responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado irmão de Água da Rocha, você quer ter intimidade com o Pai? Não tem outro caminho. Não é a santidade que você possa fabricar, meu querido. Não é o jejum que você possa votar. O caminho é uma pessoa e chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente se esquece facilmente disso. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Um caminho existe, e só um, e não há outro. O Espírito Santo não é o caminho. O Espírito Santo nos indica o caminho na sua palavra. Mas o caminho é Cristo. Ele é o caminho e disse: quem me segue achará pastagens. Está difícil? Quem o segue achará regatos frescos. Estudando no Skype Hudson Taylor e seus princípios de vida, entendi que toda a ênfase é sobre Jesus. Toda a direção tem que ser dele. Ele tem as estratégias para esse tempo. Ele tem o antídoto para as opressões venenosas do tempo atual. Segui-lo não é ir à frente, mas observar as suas pegadas e pôr os pés sobre elas. Ele vai à frente, nós o seguimos, andando como ele andou e andando por onde ele está andando. Ele permitirá que o sigamos, dirigidos pelo seu Espírito. Este caminho não dá para ser planejado, previsto. Nunca ninguém andou por ele. Nenhuma época passada se assemelha a esta. Nós temos um texto de referência em Josué 3:4. E lá nós lemos: não vos chegueis a ela, a arca da aliança, que ia ser levada para atravessar o Jordão, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Nunca houve um tempo em que a igreja tivesse que estar tão atenta para a arca do concerto, que é o próprio Senhor Jesus. Porque nós vamos percorrer caminhos que nós não conhecíamos. Caminhos onde a justiça é injustiça, onde ministros falam por conta própria e para proveito próprio, e onde a igreja está sendo atacada. Hoje mesmo ouvi um áudio que me foi passado, e a Silvia me repassou esse áudio, e lá uma pessoa estava falando da necessidade de destruir a igreja, porque a igreja está atrapalhando. Aquele sapo barbudo, bêbado, também falou isso: precisa destruir a igreja. E nós temos força contra isso? Responda você: nós temos força contra isso? Aqui não tem. Mas nós temos o poder do Criador de todas as coisas. Por isso temos que recorrer a Ele. Creio que a situação atual nunca foi experimentada antes. E não sabemos agora qual será a nossa vida nos próximos dias, nas próximas semanas, meses ou mesmo anos. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. O que faremos como igreja? Como andaremos? Que projetos faremos? Amados, precisamos mais do que nunca da revelação do Espírito Santo. Em Gênesis 18:17, nós demos uma palavra que nos anima muito para essa hora. Deus, na iminência de destruir Sodoma e Gomorra, disse para si mesmo:
É Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O Senhor está dizendo hoje, ocultarei aos meus filhinhos, que vão estar nessa aflição, o que eu estou para fazer? O Senhor está pronto para revelar, para ouvidos atentos, que não ficam discutindo argumentos contra ou a favor, mas que procuram olhar para o Senhor e ouvir dele o seu recado. Salmos 25:12 também nos anima. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amados, vou tomar vacina, não vou? Não sei. O homem que teme ao Senhor vai saber da parte de Deus o que deve fazer. Só para tocar nesse assunto de vacina, acabei de ouvir uma revelação que vem do Chile e não é fake news. Essa vacina que eles estão tomando produz anticorpos sim, mas numa quantidade muito inferior ao necessário. Está sendo divulgado aí. Eles não sabem se vai servir ou não e para que vai servir. Mas vamos em frente, isso aqui não interessava no texto. Amós 3,7, lá está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós não precisaremos ficar perplexos o tempo todo, é só firmar no Senhor e na sua palavra. Conversa com Ele todo dia, Ele começa a trazer revelação, Ele começa a abrir o futuro, até onde nós podemos pisar na pegada de Jesus. Ele nunca vai nos abrir o futuro além, para nós sabermos como vai ser e quando será. Mas Ele vai dirigir os nossos passos com toda a certeza. Uma das coisas que nos mata, eu estava pensando vindo no carro, é a impaciência. E o solteiro, em várias passagens, relata posições que ele tomou. E nós vemos como a fé só foi respondida no último instante. Quando ele precisava de centenas de libras, ele tinha centavos. E quando chegou nos centavos, o Senhor veio com a resposta. Eu nunca serei um solteiro, ou talvez seja, talvez um dia seja, mas do jeito que eu sou extremamente impaciente. Eu logo vou resolver um jeitinho, antes que a coisa aconteça. E sabe, sempre que nós buscamos um jeitinho para resolver uma situação aflitiva em que estamos, nós perdemos a chance de nos depararmos com milagres de Deus. É difícil pensar isso. Muito mais difícil é viver isso. A gente sempre quer pôr a mão e resolver. Assim eu vou dormir mais tranquilo. Eu penso. E com isso eu perco a chance de andar nos milagres do Senhor. Mas então, por causa dessa razão, dessas coisas, nós não podemos nos dispersar. O risco da dispersão é seguir cada um o seu caminho. Eu fico na minha casa, você fica na sua. Eu posso adorar a Deus. O assunto não é adorar a Deus, o assunto é fazer a obra do corpo de Cristo. Nós somos a igreja dele, ele está edificando a sua igreja para cumprir o seu propósito. E nós somos o seu povo para cumprirmos a sua palavra e para proclamarmos as suas virtudes. O risco que nós corremos é seguir cada um o seu caminho. Nós precisamos andar como um corpo através da nossa liderança. Era preciso ouvir do Senhor Jesus e nós precisamos insistir com Deus para que fale com Ele, para que discipline Ele, para que puxe a orelha dele, para que te ouça. Precisamos que Jesus nos balize o caminho, amados. Seria como Paulo em Atos das suas viagens missionárias. Vamos ver alguma coisa em 1 Coríntios 7, 29 a 31. Aqui não é como é que Jesus estava balizando o caminho, mas como ele estava vivendo a sua vida enquanto servia Jesus, onde Jesus mandava. Verso 29,
capítulo 7 de 1 Coríntios. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Olha como é presente esse assunto. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Amados, precisamos continuar a viver como se ainda tivéssemos vários anos pela frente. Nós não sabemos quando ele chega. Por isso ele não nos revelou. Senão ficaríamos aí, faltam 2 anos, vou esperar 2 anos. Você não sabe. Então você é obrigado a continuar vivendo a sua vida, estudando, trabalhando, servindo, convivendo, criando filhos. Mas criar filhos para quê nesse tempo? Você não sabe. De repente eles vão seguir o legado. Precisamos continuar a viver como se ainda tivéssemos vários anos pela frente, mas com a postura espiritual de quem espera que venha no abrir e fechar de olhos. Então, de um lado, eu estou vivendo. Parece que carnalmente, mas não deve ser carnalmente, deve ser de modo espiritual. Porque eu devo estar sempre com a ideia correta de que ele vem, na palavra do próprio Jesus, no abrir e fechar os olhos. Vamos ver mais um pouquinho de Paulo em 2 Coríntios 6. Acho que eu estou dentro do horário. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Muito mais agora, queridos. Os crentes precisam vigiar para não ser escândalo para os gentios, para os ímpios, para os de fora. Como vamos atraí-los a Cristo, se nós não somos fiéis naquilo que estamos fazendo? Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência. Ouviram bem? Na muita paciência. Nas aflições, nas privações, nas angústias. Isso não chegou ainda, mas pode chegar. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns também, na pureza, no saber, na longanimidade, como é longo isso aqui, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, queridos. No amor não fingido. Se você de alguma forma andava fingindo com os irmãos, alguma classe de amor na igreja, larga a mão disso. Isso não honra Jesus. Na palavra da verdade, no poder de Deus, não se esqueça da unção. Pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Nós temos a espada do Espírito, temos o escudo da fé. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Que a infâmia veio por injustiça, mas a boa fama deve aparecer como reconhecimento justo. Como enganadores, eles vão dizer são enganadores, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, presta atenção nessa chave, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Hoje eu estava conversando com a Silvia, e ela já cogitava de uma coisa que eu cogito, pela primeira vez falamos disso. Desde os tempos de Moema, ela já pensava, é possível que nós terminamos nossa vida sem posses. Eu estou procurando vender o apartamento, ainda vou comprar um outro, mas já de menor valor. Mas eu não sei se haverá uma igreja me sustentando naquilo que ainda me sustenta por graça, porque eu já não mereço, porque eu não faço o trabalho do líder principal. Mas, queridos,
Deus nos deu suficiência até o final de nossa vida, eu tenho certeza disso. E é possível que cheguemos lá, quando tiver acabado o último centavo, como solteiro, para sermos promovidos. Não tem importância. Eu não vim a esse mundo para ter coisas. E se tenho coisas é porque Deus deu, eu não merecia. Mas não é esse o assunto, deixa eu ir para frente. Mas você tem que entender, você trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para ter uma casa, você trabalha para ter boa comida na mesa, para sustentar a tua mulher, teus 10 filhos, mas amado, você não trabalha para ter, você vive para ser. Está estudando? Seja o melhor. Está negociando? Seja o mais honesto. Estão namorando? Sejam os mais puros. Estão se casando? Sejam os mais sérios. Está ensinando? Seja o melhor mestre. Mas isso nunca será suficiente. Precisamos negar a nós mesmos. E aqui está a palavra, nada tendo. As pessoas precisam ver Cristo em você. E aí vem a outra palavra, mas possuindo tudo. Se aqueles que estão ao redor de cada um de nós virem Cristo em nós, nós teremos tudo o que precisamos. Se você tinha uma visão de ser crente, estava andando não era com fidelidade, que ela seja apurada por essa palavra. A sua vida muda, como mudou a do Wilton São Pedro. Ele já era um grande missionário na China, já tinha uma missão próspera, quando ele se converteu desta forma. Mas ele não chamou isso de conversão, ele chamou da visão correta da palavra. Viver servindo a Cristo sem nenhuma pressão. Ele fala isso na sua vida. Com toda a liberdade. Ele falou que ele desistiu de ficar perseguindo santidade. Era uma obsessão, era uma coisa que o oprimia, que o comprimia. Quando ele entendeu que era Cristo nele e só isto, mais nada, as coisas começaram a fluir assim, e a verdadeira santidade apareceu. É Jesus em nós quem vai cumprir a sua vontade. Em tempos de aflição, queridos, os homens têm depressão, mas os crentes têm esperança, pois Jesus ensinou: regozijai-vos, pois está próximo. Ele disse: quando vocês virem essas coisas acontecer, não fiquem desesperados, mas alegrem-se, que está chegando o dia, está chegando a hora. Aleluia. E Filipenses 4 é muito próprio nesta hora. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os crentes têm andado macambuzos por aí, cara fechada. Arrependa-se, eu me arrependi dessas coisas. Depois que Deus me falou essas coisas, eu falei: o que eu estou fazendo? Cada dia que eu ouço uma notícia como essa, Gilmar fez não sei o que tem que sair da minha boca é aquilo que saía sempre no passado: glória a Deus! Porque quanto mais ele faz essas coisas, mais próximo o Senhor está. Amém. Ah, vai fechar a igreja, glória a Deus! Nós não vamos fechar. De algum jeito nós vamos nos reunir, queridos. Nem que seja na catacumba. Roma não deixou outro lugar para os crentes se reunirem, a não ser a catacumba. Mas eles estavam lá reunidos. O verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É disso que nós estamos falando. Aqueles lá de fora têm que enxergar isso em nós. Moderação aqui é aquele comportamento digno, tranquilo de quem sabe o que está fazendo e que sabe o que está acontecendo, que sabe para onde vai. E aí mesmo ele continua: perto está o Senhor. Perto? Paulo dizia isso lá.
Mas se ele fosse avançar mais como avançou em Gálatas, ele já dizia coisa diferente. Ele vive em nós, ele não está perto. Você vai se encontrar com alguém lá na esquina que vai te vender alguma coisa, Jesus está ali. Seja a sua moderação conhecida. Nesses tempos, temos de expressar, 1, a paz de Cristo em nossos corações. 2, a alegria que só Cristo dá e que ninguém pode tirar. 3, a esperança que vê aproximar-se a vitória de nosso Senhor. Amados, a humanidade está sob julgamento. Mas antes de encerrar desta forma, eu lembrei de um versículo que é chave. E é ligado a tudo isso que eu falei sobre o nosso comportamento com os demais. Está em 1 Pedro 3. E é o verso 15. Vou esperar você abrir. 1 Pedro 3, 15. É interessante porque o verso 14 é bom ler. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. E eu vou pular para um pedaço do verso 16. Com mansidão e temor, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em outro lugar, ele diz, seja a vossa palavra, Paulo diz, seja a vossa palavra temperada com sal. Vão perguntar para nós, seja na família, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja no ônibus, seja no metrô, onde quer, seja até na cadeia. Vão perguntar, qual é a razão da tua esperança? Esteja pronto para responder qual é. Amados, a humanidade está sob julgamento. Isso que nós estamos assistindo não é o nosso julgamento, é da humanidade. Mas a redenção está cada vez mais próxima. Amém. Andemos, queridos, nessa alegria. Amém. Nessa alegria. Faça um propósito agora. Arrependa-se diante do Senhor de toda mágoa, tristeza, de toda resmungação, de tudo que você tem transmitido aos outros de inconformismo. E comece a pôr glória a Deus na sua boca. E comece a se alegrar em cada circunstância adversa, vendo o fim que está proposto, como aconteceu com Jesus em Isaías 53, que se alegrava vendo o fim do penoso trabalho de sua alma. Está mais perto, amados. Alegremos-nos do Senhor. Andemos nesta alegria. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja profética e que ela se cumpra. Eu tenho receio de dizer que o Senhor mandou dizer, porque pode ser da minha carne, pode ser do meu desejo pessoal, mas eu creio que foi a tua palavra que me inspirou. De qualquer forma, eu não preciso ser taxado como profeta. Então, somente eu peço, cumpra essa palavra nos irmãos, que de uma maneira ou de outra, eles serão grandemente abençoados, se entenderem essa palavra e se andarem nela, a partir deste minuto, Senhor. Sem mais delongas, sem mais demora, Pai. Amém. Que cada um de nós transpareça a vitória de Cristo e não a derrota de quem não tem forças para combater essa malignidade. A China é nada perante o Senhor. Portanto, a China deve ser nada perante cada um de nós. O Supremo é nada perante o Senhor. Com o piparote, o Senhor os dissipa. Portanto, não tem que ser nada para mim e para ninguém. Então, somente permita e faça, Senhor, pelo Teu Espírito, que o Teu povo ande de maneira digna do Senhor e de Sua palavra. É no Seu nome que eu oro. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do Pai,
repousem sobre toda a igreja, na comunhão do Espírito Santo. Amém. E amém. Trouxe aqui prevendo que haveria algum tempo a mais. E pelo que me disseram, eu gastei 38 minutos, agora 40. Então eu quero gastar 5 minutos lendo o Skype do dia 14/3, capítulo 14 desse livro, Vida Mudada. Sim, em mim habita Ele, eu em Cristo, Ele em mim, e minha alma, tão vazia, satisfaz-se até o fim. O autor é Bonar, não sei quem é. Preciso chamar a atenção que o que vai abaixo sucedeu na vida de um solteiro depois que ele já estava totalmente engajado na missão na China. Mergulhe nisso, se você ainda não compreendeu assim. Deixe o Espírito Santo inundar o teu ser. Não foi desde o início para Hudson Taylor, mas como que uma nova revelação pessoal do Espírito, como uma segunda bênção. O chefe visitava agora o Sr. Jude em Hangzhou. E foi um discurso de Hudson para Jude, logo que chegou. O caminho da santidade. Presta atenção, você que anseia por santidade. Não por uma consciência de fracasso, mas por uma constante necessidade de alcançar aquilo que eu sentia que devia ser o alvo. O modo de manter continuamente a comunhão e companhia com Deus, às vezes tão real, muitas vezes tão utópica. Agora sei que essa luta, a luta pela santidade, não é o caminho verdadeiro para a santidade, para a felicidade, para a utilidade. É melhor que a acomodação, mas não é o melhor de tudo. Um livro dizia assim: o Senhor Jesus recebido é o início da santidade. O Senhor Jesus bem amado é a santidade em progresso. O Senhor Jesus, com a certeza de que nunca está ausente, seria a santidade completa. Mais santo, quem tem mais de Cristo dentro de si e maior alegria na obra realizada. Quero viver para meu Salvador operar em mim a sua vontade, a minha santificação pela sua graça. Quero viver para meu Salvador operar em mim a sua vontade, a minha santificação por sua graça. É novo para mim, o solteiro falou, o mestre que estava junto dele, habitar nele, não lutar e debater-me, erguer a ele os olhos, confiar nele para ter poder, descansar no amor do Salvador que tudo pode, no gozo de uma salvação completa de todo o pecado. Parece que estou apenas na margem, mas é à beira de um mar sem limites. Só provei uma gota, mas de algo que satisfaz completamente. Cristo agora é literalmente tudo para mim. O poder, o único poder para o serviço, o único fundamento para a alegria inalterável. Como crescerá a fé? É só pensar em tudo que Jesus é e em tudo que Ele é para nós. Sua vida, sua morte, sua obra, sua pessoa revelada em sua palavra. Vou parar aqui e vou fazer um parênteses. Se você prestar atenção, nosso pastor presidente está sendo dirigido para apresentar este Jesus, este Messias para nós, na palavra. Domingo foi tremendo. Ele está fazendo isso todo dia. Preste atenção. Não fica só querendo o reteté vem depois. Não é uma luta para conseguir a fé, mas é a contemplação daquele que é fiel. Olhei para Jesus e quando enxerguei, como a alegria inundou todo o meu ser. O testemunho de Jude sobre ele é este. Antes, um cristão compenetrado e trabalhador. Era o que o solteiro foi durante boa parte da sua vida. Com pouco descanso na alma. Agora, um cristão feliz e ativo. Antes, agora deixava que Jesus fizesse todo o trabalho. Antes, tentava imitar o mestre. Agora, não pensava mais em imitá-lo. Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.
aquele que em poder sustenta todo o universo e o controla meramente por palavras. Aquele que nas mãos possui as chaves dos portões, que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Aquele que por nos amar em homem veio se tornar e nos tirar da escravidão das trevas. Aquele cujo reino estamos, onde a água flui perene, glória seja dada eternamente. Jesus, Rei soberano, sobre o diabo triunfou, pra nossa liberdade a vitória conquistou. A glória seja dada a Jesus Cristo, a glória seja entregue a Jesus Cristo. Não há quem possa resistir à autoridade de Jesus. Poder, louvor e glórias são de Cristo, Senhor. Aquele que sustenta todo o universo e o controla meramente por palavras. Aquele que nas mãos possui as chaves